What's your favorite scary movie? Ai, chegou o momento de revisitar Invocação do Mal 3 e eu só assisti esse filme uma vez na época do lançamento e depois nunca me deu vontade de rever o filme, mas como estou revisitando a franquia para o lançamento do 4, então não tive escapatória. Eu lembro que quando assisti eu odiei esse filme, mas será que revisitando eu poderia mudar de opinião? Pois é um filme tão bobo, tão esquecível. Ai, eu achei tão bobo, achei tão sem graça, achei tão batido, na verdade. Não tem nenhum momento realmente marcante e é mais um suspense investigativo do que terror, e a vilã do filme é péssima e fraquíssima. A maldição do terceiro filme caiu fortíssimo aqui. Mas antes, deixa eu me apresentar caso ainda não me conhecem. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga, onde eu trago curiosidades, rankings, teorias, revisito filmes, trago tretas do mundo de terror, conteúdos nostálgicos e muito mais. E se vocês já me conhecem, sejam bem-vindos de volta ao canal, então bora revisitar Invocação do Mal 3. Esse filme é extremamente diferente dos outros, isso não é alguma coisa boa aqui, viu? Tudo bem que eles tentaram trazer algo novo pra franquia, pra não ficar repetitivo, mas a execução foi muito ruim. O filme até começa super bem, com uma cena extremamente tensa do exorcismo de David Glatzel, que é muito bem feita, então as expectativas do filme já começam bem altas, só que o filme nunca consegue chegar a esse ápice de novo. E a primeira novidade é que o filme não começa com outro caso dos Warren. Aqui é o mesmo caso o filme inteiro, e é aí que fizeram a primeira escolha errada, porque não há uma crescente ali do suspense para te prender no filme e conhecermos mais a história da família. O foco é no Arne Johnson e no seu julgamento de homicídio, em que ele diz estar possuído por um demônio na hora lá do assassinato. E a gente se importa com ele, mas não há um grande desenvolvimento dele assim, ou até mesmo da família Glatzel. E aí que entra então os Warren como uma ajuda para provar no tribunal sobre a possessão. Então já tivemos um exorcismo e 2 possessões em poucos minutos de filme. E o que sobra, não é mesmo? Uma investigação chata, com o mínimo de terror possível, sendo muito mais um suspense investigativo do que realmente um filme de terror. Nada contra o suspense de investigação, galera, eu particularmente amo, mas não é o subgênero de Invocação do Mal, não é o estilo que esperamos e estamos realmente acostumados com essa franquia. E depois de sairmos de 2 filmes absolutamente incríveis, super dinâmicos, cheios de ação, suspense, tensão, obviamente terror, aqui entramos num filme morno, chato e fraco. E conectado a isso, não temos um bom vilão, não temos um demônio ou um espírito maligno marcante nesse filme, que coloque medo nos personagens, que tenha um visual impactante como a Freira foi, que ganhou um filme solo, 2 na verdade, né? Aqui eles tentam outra inovação que não deu certo. O vilão, na verdade, ser um humano, a tal da ocultista, que na verdade é uma bruxa que tá fazendo um ritual demoníaco, e a família Glatzel e Arne foram escolhidos para esse ritual. Mas assim, ela é uma péssima vilã, é fraca, esquecível, nada marcante, é uma péssima oponente para os Warren. O demônio é usado pela bruxa, mas nunca vemos realmente o seu visual. E depois que eles derrotam a bruxa, o vilão vai lá, mata ela e simplesmente acabou. Biaga é tão previsível que ela seria a filha do padre Kastner, e uma das dicas mais visíveis para mim era a cor da casa dele, que é vermelha. E essa cor significa alerta, perigo, e é lá onde está o covil da própria bruxa. E no meio disso também veio outra decisão estúpida do diretor Michael Chaves de cortar o demônio original do filme, chamado de A Besta, que tinha um visual bem interessante e poderia elevar o terror ali desse filme, galera, porque faz falta um demônio direito nesse filme para criar cenas de terror
e de suspense eficazes. Eu já fiz um vídeo aqui sobre esse demônio pra vocês. Sinceramente, foi a pior escolha que fizeram cortar ele do filme. Na história original, o demônio atacando a família era, na verdade, uma legião de mais de 60 demônios. Um dos piores casos dos Warren, um dos mais pesados, que ainda envolvia uma criança, e eles simplesmente cortaram toda essa história macabra para colocarem uma bruxa. Sério, eu não entendo. Não precisava mudar nada ou alterar nada do caso real, porque ele já é assustador de natureza. Era só transportar para a tela sem muitas invenções. Mas não, eles disseram que queriam um vilão humano para não repetir os outros dois filmes. Então que pegasse outro caso e não esse para adaptarem. E olha que eu amo filme de bruxaria e de ocultismo, e nem isso me fez realmente gostar desse filme. Então assim, sem um vilão demoníaco, eles precisavam forçar algumas poucas cenas de terror e colocaram lá um homem pelado para assustar os Warren. Nossa, pra quê? Pra quê? Se a fórmula dá certo, pra que mudar? Se querem inovar, que façam novas cenas de terror, novos sustos inovadores, como James Wan fez nos dois primeiros filmes. E é aqui que a gente cai no outro problema, que é a mudança de direção. Sai James Wan e entra Michael Chaves, o Chavinho, que tenta recriar a direção de Wan, mas sem aquela mesma maestria, né? Ele inclusive usa planos sequências, zoom-ins, zoom-out, mas você percebe quando um sabe fazer e o outro só tenta recriar. O Chavinho já havia feito lá a Maldição da Chorona, que é bem fraquinho, e eu simplesmente não sei por que acharam bom trazer ele para dirigir um filme de Invocação do Mal. Precisava de um diretor mais experiente para poder substituir James Wan. E a direção fraca, com roteiro fraco, só podemos ter o quê? Um filme fraco. Nem a ótima trilha sonora de Joseph Pichara salva esse filme, galera. Mas, pelo menos, né, a fotografia é belíssima, principalmente em alguns frames bem artísticos, como o do padre chegando na casa dos Gladstone, que lembra muito o Exorcista, e esse frame aqui também do Arnie sendo possuído é simplesmente belíssimo. E também temos muito uso da cor vermelha em pontos-chave do filme, justamente para dar essa ideia de perigo. Podemos ver muito quando o Arnie aparece, principalmente na possessão final dele também ali. Realmente é muito interessante. Então, palmas para a direção de arte e para a trilha sonora desse filme, que são um ponto alto, junto com Patrick Wilson e Vera Farmiga, como Ed e Lorraine Warren, que carregam o filme nas costas. Aqui o casal tem mais tempo em tela do que nos filmes anteriores, e se não fosse por eles, o filme seria mais do mesmo, um filme genérico. Eles são a alma e o coração desse filme, da franquia inteira, né, galera? E pelo menos, né, acertaram ali na história deles, em que eles têm um lindo flashback de como se conheceram, a cena final também do gazebo, também é muito, muito emocionante. E aqui eles pelo menos tentam elevar os riscos, né, com o Ed, com problema cardíaco, ficando mais vulnerável, a Lorraine não sai do lado dele, e quando ele esquece o remédio dele, tá ela lá, né, com um comprimido guardado pra ele. Eles são simplesmente fofíssimos, galera. E a ideia do Ed ser amaldiçoado e possuído, e acaba, né, tentando matar a Lorraine, e ela tem que enfrentar o seu próprio marido, também foi uma ideia muito interessante, muito emocionante, esse confronto entre os Warren. Mas o clímax do filme é muito fraquinho, porque não há realmente um grande embate contra a vilã diretamente. A bruxa ela só fica parada lá como uma estátua o filme inteiro. Poderia ter tido um embate sobrenatural dela com a Lorraine, a bruxaria, né, versus a mediunidade, algo muito mais impactante. E a Lorraine também, né, vemos um pouco a extensão maior da sua clarividência. Isso também é um aspecto bem interessante. E eu gostei também do Drew ter mais participação nesse filme. Infelizmente, ele é um personagem muito mal utilizado na franquia. E o final também, galera, assim, o Arnie é condenado da mesma forma, então toda essa investigação vale praticamente de nada para ajudar ele no caso lá do tribunal, pelo menos salva ele da maldição, mas era mais simples termos um filme de possessão demoníaca e eles construírem tanto a história do David quanto do Arnie.
Então esse filme foi uma série de decisões erradas que tornaram ele o pior filme da franquia. E como eu já assisti Invocação do Mal 4 lá na pré-estreia, eu posso dizer aqui com a maior certeza do mundo que esse é o pior da franquia. Ainda bem que o quarto filme, pelo menos, né, encerra bem a saga dos Warren, o Chavinho acabou acertando no quarto filme, e podemos simplesmente deixar esse terceiro filme de lado, o que é fácil, né, porque realmente é um filme extremamente esquecível, nada marcante, e eu já saí do filme e já esqueci de várias coisas que aconteceu nesse filme, porque não me marcaram de forma nenhuma. Mas, enfim, o que vocês acham desse filme? Vocês gostam? Concordam comigo? Enfim, deixa o like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal que estamos fazendo a série Arquivos dos Warren, e nesse fim de semana temos o último episódio com o caso dos Smurr. Enquanto isso, assistam também os outros episódios da série Arquivos dos Warren ou as revisitações de Invocação do Mal 1 e 2 que estão muito boas.